Oi, aqui é o Vitor e nesse vídeo dos Geógrafos Aventureiros você vai ver os mapas que a gente realizou, o processo de elaboração deles, bem como a parte de trabalho de campo do projeto Serra da Piedade em Minas Gerais. Então vamos lá. A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é pegando as informações que nós vamos utilizar para fazer, a princípio, 3 mapas que serão realizados. Um mapa geológico, um mapa de uso do solo, e esse vai ser feito por classificação de imagem. Como você pode ver aqui, eu baixei já 4 bandas espectrais que são do satélite Sentinel-2 e também um mapa de localização. A princípio serão esses 3, pode ser que aumente mais para frente. Então aqui eu já tenho as imagens que eu vou utilizar para fazer a classificação dessa imagem geral uso do solo, só que antes disso eu vou ter que dar uma consistência nessas imagens, eu vou ter que recortar elas para minha área de estudo, vou ter que fazer uma composição de bandas e depois sim fazer a classificação dessa imagem, criando meu uso do solo. Tenho aqui também a litologia da região, aqui não pega toda a imagem, mas a minha área de estudo está nessa parte aqui, onde a litologia está encaixada. E aqui a litologia, eu já fiz o download, na verdade eu já tinha essa informação nos meus arquivos aqui. É uma pasta chamada BHLito dentro de Geologia. E nessa pasta BHLito eu tenho um arquivo Leia-me. É importante que você tenha os metadados do seu arquivo para saber se ele é confiável. Então aqui a gente tem a informação de que foi extraído do GeoBank, um produto datado do ano de 2010 na escala de 1 para 100 mil. E o GeoBank, por exemplo, hoje em dia já não se chama GeoBank mais. Se você quiser buscar por dados geológicos, pesquisar por GeoBank CPRM, agora é o GeoSGB. Aqui o novo GeoBank deve direcionar para essa página aqui, e lá tem informações vetoriais, mapas e diversos dados sobre litologia. As imagens, elas são da Agência Espacial Europeia, que é a ESA, esse site aqui, e aqui a gente tem condição de fazer a busca por elas. Porém, o ruim desse site é que ele só consegue fazer o download de todas as bandas espectrais, o que fica um arquivo muito pesado, e o satélite tem diversas bandas, fica quase 1 GB para baixar cada cena, então não é tão interessante. E aí eu acabei encontrando um outro local, que é esse site, o Earth Observing System, e aqui ele tem a plataforma Viewer dele, que é esse aqui, ios.com/landviewer. Aqui a gente consegue selecionar a cena, buscar pelo satélite que a gente quer e fazer o download das bandas separadamente, clicando diretamente aqui. Então já fiz o download dessas imagens, já tenho a litologia e aqui eu vou ver depois outras informações, bases de referências, camadas auxiliares para poder inserir tanto no mapa geológico quanto no mapa de uso do solo, como também no mapa de localização. Oi pessoal, aqui quem fala é o Guilherme e eu vou falar para você um pouco mais do mapa de localização do nosso projeto Serra da Piedade. Nesse mapa, qualquer pessoa tem que ser capaz de fazer uma leitura de tal modo que ela consiga identificar com facilidade o local onde nós estamos. Como referência, nós colocamos algumas rodovias, assim como também colocamos a hidrografia, sendo que esses elementos são facilmente interpretados e qualquer pessoa pode encontrar um ponto de referência para poder se localizar. Sendo que também aqui, olha, nós colocamos uma edificação. Esse daqui é o santuário, que se localiza no topo da serra. Então é um ponto de referência antrópico que qualquer pessoa consegue identificar com grande facilidade e também identificar em outras imagens de satélite. Outro cuidado que é muito bom que você tenha também é quando você for escolher e selecionar suas bases. Nós temos aqui a nossa área de interesse, que é a serra, e que nós temos aqui a hidrografia saindo da serra, né, as nascentes, e também as rodovias. Quando você for selecionar essas bases, você tem que ter uma riqueza de informações que seja preciso para a sua área. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar uma base cartográfica que não tem informações para a minha área, você não vai ter um mapa de localização eficiente. Então, muita atenção a isso. E lembrando também que nós temos aqui um modo muito fácil de poder validar se nossas bases estão corretas ou não. Aqui eu posso ver, olha, que nós temos o alinhamento da serra. Toda a hidrografia está saindo da serra e indo no sentido contrário. Não tenho aqui nenhuma hidrografia cortando a serra pela metade, ou então nenhum tipo de rodovia que também passa aqui pelo meio. Então é mais uma maneira da gente poder ver que está realmente correto a nossa base cartográfica. Agora então, com o nosso mapa já pronto, você vai poder entender um pouco melhor aonde está a Serra da Piedade. A Serra da Piedade, então, é um alinhamento de serra localizado a leste de Belo Horizonte,
na porção central do estado de Minas Gerais. Você vai perceber que nós temos, então, as rodovias. No caso aqui, olha, está bem em destaque a rodovia 381, que é uma BR, que é a principal referência para que você possa chegar, então, a essa serra. E também aqui embaixo, olha, nós colocamos um mapa de localização menor, onde você vai poder encontrar uma referência de quais são os municípios onde essa serra está localizada. Então aqui a gente colocou também o nome dos municípios, como Barão de Cocais, Caeté, Sabará e Santa Luzia. Essa análise que a gente está fazendo agora, ela é de extrema importância por quê? Porque a partir de agora, então, a gente tem que conseguir perceber se esse mapa é eficiente ou não e é capaz de estar apresentando a localização específica desse ponto, com o mínimo de confusão possível. Então, sempre que você exportar o seu mapa, igual a gente fez aqui agora, é importante que você veja o seu mapa e você possa perceber se as cores e representações que você escolheu foram adequadas e se elas vão ser visíveis na impressão. Então é interessante que você exporte seu mapa, dê um zoom, visualize cada informação e depois disso, se possível, você imprime esse projeto ou projete para que você possa verificar com grande precisão se a sua representação foi bem escolhida ou não, para que você possa voltar no seu mapa e escolher as cores. Então é importante também que você tome atenção à sua escala. A gente optou por colocar uma escala numérica para que fique de mais fácil interpretação. Caso a gente queira fazer algum cálculo, alguma medição em campo aqui durante esse projeto, a gente conta também com a nossa grade de coordenadas, que a gente possa saber qual a distância de um ponto ao outro de maneira específica. Agora então, o Vitor vai mostrar para você um pouco mais do nosso mapa de uso e ocupação do solo. Agora nós vamos partir para a realização do mapa de uso da terra. Aqui eu já estou com a imagem Sentinel-2. Pode usar qualquer tipo de imagem de satélite, desde que tenha as bandas espectrais para que você faça a composição, principalmente as bandas do visível. Nesse caso aqui, é uma imagem Sentinel-2, do satélite Sentinel-2, com resolução espacial de 10 metros. Eu fiz uma composição dessa imagem com 4 bandas espectrais nessa resolução. É a banda do azul, do vermelho, do verde e do infravermelho próximo, que vai auxiliar também a fazer o mapeamento. Então, nesse caso, eu vou utilizar essa imagem, mas qualquer outro tipo de fonte de dados também seria útil. Por exemplo, uma imagem Landsat, Cibers. Vai depender também da finalidade do seu trabalho e a escala dele, para ver se a sua imagem se adequa àquela escala. Eu vou utilizar o software QGIS, como ela já está aberta aqui, e um plugin para poder realizar a classificação da imagem. Nós vamos realizar o uso da Terra, então, a partir do método de classificação supervisionada. Para isso, eu vou usar um plugin chamado SCP, que aqui ele já tem até algumas ferramentas ativas, que é o SCP-Doc, e essa barra de ferramentas superior aqui. Esse plugin pode ser encontrado aqui dentro dos complementos. O meu já está instalado, mas basta pesquisar por Semi-Automatic Classification Plugin, que é o SCP. Com esse plugin eu realizarei uma classificação supervisionada dessa imagem e vou gerar um raster com as classes de uso do solo que eu determinar. Então as classes que eu vou utilizar serão essas aqui: área urbanizada, solo exposto, água, mineração, rocha, mata e vegetação campestre. Eu utilizei como referência também o Manual Técnico de Uso da Terra produzido pelo IBGE. Aqui a gente tem diversas informações interessantes, por exemplo, classes de cobertura e de uso da terra. Então aqui eles nos mostram algumas informações, como por exemplo até mesmo as cores dos mapeamentos. Aqui ele tem alguns exemplos. Então eu vou utilizar isso aqui como referência até para poder realizar o mapa. Com essas informações em mãos, vou partir para a classificação e gerar o mapa agora. Agora, com o mapa de uso da terra pronto, vamos falar sobre alguns pontos dele. Uma coisa que a gente já pode destacar de início é sobre esse encaixe de localização, que nem pode ser chamado de mapa, que é simplesmente para dar uma referência mesmo. Como é um mapa para campo, não tem a necessidade nem a finalidade de criar um mapa de localização muito complexo e cheio de informações, porque a finalidade do mapa é a análise da informação principal. Então, nesse mapa eu coloquei aqui referências só de alguns municípios mais representativos no entorno da região da Serra da Piedade. Então aqui eu coloquei um pouco mais a referência de Belo Horizonte e a distância de Belo Horizonte que a gente está mais ou menos aqui. Falando agora sobre o mapa propriamente dito, aqui nós estipulamos essas classes temáticas para poder fazer a análise em campo e eu utilizei basicamente as cores do Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE, porém eu fiz algumas alterações para melhorar a visualização de alguns elementos. Alterei um pouco o RGB das cores das áreas de mata, das áreas de mineração, da área urbana e um pouco do solo exposto e água. Mantive mais próximo das cores que estão estabelecidas lá para a vegetação campestre e a rocha.
porque aqui na nossa análise dava um pouco de dificuldade na visualização, por exemplo, dessas áreas de mineração, que são essas áreas mais em roxo aqui. Então, por opção, eu alterei um pouco dessas cores, do RGB dessas cores. Além dos diversos usos, a gente consegue encontrar aqui também a base cartográfica de cursos d'água, de hidrografia. E aí eu inseri também a base de hidrografia de corpos d'água. No caso, o corpo d'água que a gente tem aqui é o Rio das Velhas, que está situado a leste de Belo Horizonte. Então, com essa padronização dos mapas, a gente consegue deixar tudo muito próximo um do outro em termos de conformação e de configuração, para que a gente possa fazer as análises em campo. Outra coisa que eu tive que fazer nessa imagem é, como a gente usou um método de classificação supervisionada pixel a pixel, ele veio com muitas áreas granuladas, assim, além de conflitos entre classes temáticas. Então eu fiz um pós-processamento na imagem para poder fazer a correção desses pixels e deixar essas áreas um pouco mais homogêneas para que facilite a visualização e a análise em campo também dos elementos do mapa, confrontando com a paisagem. Então agora vamos para o próximo mapa. Agora eu vou falar então para vocês nosso mapa geológico. Você pode perceber que nós fizemos um recorte. Todas essas informações que nós tínhamos aqui, de hidrografia, litologia e área urbanizada, era para uma área bem maior, um recorte espacial bem maior, e foram recortadas para a nossa área de interesse. Esse deve ser, então, o seu primeiro passo quando você realiza o mapeamento. Porque muitas vezes, quando você não produz as informações, você vai encontrá-las em uma escala bem menor, em uma área bem maior. Lembrando, então, que também é muito importante que você identifique se a sua base está correlata com a sua necessidade. Aqui, por exemplo, nós podemos dar o zoom e você pode perceber que nós temos uma grande quantidade de informações litológicas para a nossa área. Nós temos uma base do CPRM do ano 2010. Nessa base, você pode perceber que nós temos uma grande quantidade de detalhes aqui para a nossa área. Então, obviamente, é uma base de interesse. Mas você também pode encontrar outras bases com escala muito menores. Sendo que essas bases com escalas menores, elas não vão ter a riqueza de detalhes suficiente para que você possa representar uma região como a nossa aqui, que é a Serra da Piedade. Você pode perceber que nós colocamos como elementos de referência a hidrografia. O que diferencia esse de cima de baixo aqui, olha, é que alguns são linha e alguns são polígonos, devido à extensão e à largura desses corpos e cursos d'água. A hidrografia, muitas das vezes, ela vai se encaixar na geologia, devido à fragilidade de algumas áreas e de algumas rochas. Então é muito importante que você coloque os elementos de referência. E no nosso caso aqui, como nossa área tem manchas urbanas, é interessante também que você coloque essa representação sobre a geologia, representando então como se dá a realidade atual desse local. Agora então, o Vitor vai mostrar para você como vai ficar o layout desse mapa. Bom, pessoal, agora eu vou falar algumas características desse mapa geológico. A primeira coisa que vale salientar aqui é que todos os mapas que a gente está realizando são para trabalho de campo, com a finalidade de uso em campo. Então não é um mapa muito artístico, não tem muita atenção a pequenos detalhes para poder ficar um mapa mais bonito, por exemplo, apesar de que a qualidade ficou bastante satisfatória. Agora, um outro ponto que a gente pode falar é que nesse mapa, por exemplo, a gente não inseriu um mapa de localização. A gente precisava de mais espaço para poder colocar aqui a legenda de litologia, por ter uma grande quantidade de elementos, e porque se a gente colocasse um mapa de localização, perderia muito em qualidade a análise geral dessa região aqui do nosso mapa principal. Padronizamos os mapas então com a escala de 1 para 100 mil, e aqui a gente colocou dessa vez a escala numérica, porque a finalidade é de uso em campo. Então esses mapas não serão diminuídos ou aumentados para ser inseridos num relatório, por exemplo. A gente vai pegar esses mapas, fazer impressão no formato de folha A3, inclusive deixamos aqui uma borda da folha para que não tenha problema na impressão. Dessa forma, então, a escala numérica vai ser mantida também. Por isso a gente coloca a escala numérica além da gráfica aqui no mapa. As cores da litologia foram obtidas a partir do site da CPRM. Eles não têm um modelo RGB dessas cores, possuem uns arquivos que são abertos unicamente no software ArcGIS. Eu tive que fazer acessar um site específico lá de download de bases da litologia, e nesse site eles colorem as bases com as cores de cada uma dessas camadas. Então a gente pegou essas cores a partir do Paint, pegamos o RGB de cada uma das cores e inserimos as cores verdadeiras aí de cada feição de litologia para colocar exatamente como é feito o mapa geológico no nosso mapa. Existem algumas cores muito próximas aí, mas esse é o padrão. Além de tudo isso, nós colocamos também aqui a distância das nossas grades de coordenadas de 5 em 5 km, estabelecido aqui no sistema UTM. E a barra de escala gráfica, para que não fique com a mesma distância para a gente fazer a medição, colocamos de 2 em 2, com uma subdivisão de 1 aqui também. Agora então, vamos ao próximo mapa.
Por fim, nós decidimos realizar mais um mapa, um último mapa para o nosso projeto, que é o mapa hypsométrico. E para ele nós vamos utilizar as seguintes camadas. Uma imagem SRTM da NASA. Essa imagem pode ser baixada diretamente no site da USGS, que é o Earth Explorer. Além da imagem, nós vamos usar as bases cartográficas utilizadas no mapa geológico, que estão na escala de 1 para 100.000 e, portanto, são compatíveis com a nossa escala de trabalho. Então serão as áreas urbanas, a hidrografia e a hidrografia de corpos d'água, que no caso é o Rio das Velhas, que é essa camada aqui. Além dela, a camada que a gente gerou do santuário, que está situado justamente no topo da serra. Além de todas essas camadas, uma última que nós vamos utilizar será o sombreamento do relevo. Ele é gerado a partir da imagem SRTM dentro do software QGIS. E com ele a gente tem uma condição de identificar e fazer uma análise mais tridimensional das formas de relevo. Então a gente vai colocar esse raster que foi gerado por baixo da nossa imagem SRTM, e a imagem nós vamos colocar uma transparência nela, além das cores para fazer hipossometria. Dessa forma a gente vai conseguir visualizar o relevo por baixo da nossa imagem. Vou produzir um mapa agora. Bom, aqui está o mapa hipossométrico pronto, com as informações que eu falei anteriormente, como eu falei, com o relevo por baixo e com uma transparência sobre a nossa imagem para que a gente possa visualizar o relevo, além da hipossometria com as respectivas cores que nós selecionamos. Outro ponto interessante desse mapa é sobre a legenda. O QGIS ele não permite fazer a legenda dessa maneira aqui, de forma automática. Então, o que eu tive que criar foi uma caixa para cada uma das classes temáticas, digamos assim, que o QGIS cria, e que isso que é o erro, porque a gente não criou uma gradação de cores pelo método de classificação, criando classes temáticas para cada uma das cores, e sim uma gradação de cores de áreas mais baixas, que são as áreas que estão aqui próximo do rio, às áreas mais elevadas. O que eu tive que fazer foi criar um polígono específico para cada uma das cores e colocar um gradiente de cor dentro desse polígono, e dessa forma eu consegui fazer a legenda dessa maneira aqui. As outras informações do mapa são pertinentes aos outros mapas também, como as bordas, para poder que o mapa fique todo impresso, não tem nenhum corte, por exemplo, a escala de 1 para 100.000, a grade UTM, o encarte de localização, as informações dos municípios e as demais informações dos mapas. Agora a gente está com todos os mapas prontos, chegou o momento da gente fazer a impressão desses mapas e depois fazer a análise ambiental em campo. Então vamos lá. Oi pessoal, estamos aqui direto da Serra da Piedade. Aqui ao fundo você já pode ver o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. E esse aqui é a nossa área de estudo de hoje. E para a gente poder entender um pouco mais dessa área, nós vamos direto no nosso mapa de localização. Que o mapa de localização está orientado para o norte, então é muito interessante que você, sem pegar um mapa, já busque uma orientação com a bússola para encontrar o norte direitinho. E aqui, olha, esse ponto amarelo aqui é nosso principal ponto de referência e é o ponto que dá nome, que é a serra, que é a matriz que vocês viram aqui atrás agora, que é a Nossa Senhora da Piedade, né? A gente também pode observar mais alguns pontos de referência, a BR-381, que foi a BR que nós utilizamos para chegar aqui até o santuário. E aqui também, você pode perceber que nós estamos bem no limite de dois municípios, entre os municípios de Sabará e o município de Caeté. A serra é o limiar exato dos municípios. É muito comum que se utilizem de pontos notáveis, como, por exemplo, uma serra, a hidrografia, para delimitar o início de um município com o final do outro município. Mas lembrando que é o limite da área municipal, não é o limite da cidade. Que, por exemplo, a cidade de Caeté, olha, como você pode ver, está lá ao fundo. Pode ver que tem uma grande área, né, uma área descampada, uma área sem ocupação, até esse limite. Mas realmente o limite do município, né, todos os direitos ficam inclusos até essa linha aqui da serra. Já na porção sudoeste, a gente pode perceber também uma outra área urbana, onde você vê um adensamento bem maior de vias, como por exemplo nós temos ao sudoeste a nossa capital, que é Belo Horizonte. Bom, agora então você já entendeu um pouco melhor como foi construído nosso mapa de localização, onde estão as principais cidades e referências da nossa localização, e agora a gente pode partir para os outros mapas. Bom pessoal, a gente está aqui agora numa outra posição da serra, e aqui eu vou falar um pouco sobre o mapa geológico. Então, nós estamos situados nesse ponto aqui, e aqui a gente tem o alinhamento da serra. Nesse alinhamento a gente tem presença de rochas metamórficas com alto grau de metamorfismo, como xistos, itabiritos, temos também quartzitos e filitos presentes aqui em toda essa região aqui de estudo. Agora dá uma olhada aqui, ó. Aqui nós temos a mancha urbana do município de Caeté, e aqui ao sul da serra
nós temos um conjunto de rochas com menor grau de metamorfismo do que as rochas que estão presentes aqui, no próprio alinhamento. Essas rochas, a gente tem aqui, como a gente vê na nossa legenda, temos serpentinitos, metapelitos, metagabro, por exemplo, é uma rocha metamorfizada a partir de rochas ígneas. Metapelitos, então já é um metamorfismo de baixo grau do pelito, que seria até uma das bases dos filitos e dos xistos. E a gente tem uma presença de outros tipos de rochas também com baixo grau de metamorfismo. Agora vamos dar uma olhada? Dá uma olhada lá. Naquela direção a gente tem o município de Caeté. Um outro ponto interessante de se falar é que a Serra da Piedade está situada na borda norte do quadrilátero ferrífero. Onde o Guilherme está mostrando para vocês aí agora o vídeo é o quadrilátero ferrífero, tudo aí para dentro, onde vocês estão vendo, a sul da serra. Agora a gente está vendo muita chuva, né? Tá até chegando perto da gente aqui. E a oeste aqui do nosso ponto, onde a gente está localizado, onde o Guilherme está apontando agora, é o município de Belo Horizonte. Talvez a gente não consiga ver com tanta qualidade de imagem, até porque está chovendo lá já. Ali já é a cidade de Belo Horizonte, bastante adensada, a gente já consegue ver. Aquela parte ali que está situada a norte e noroeste da serra, dá uma olhada aqui, Guilherme, de novo. Também a oeste temos a mancha urbana de Belo Horizonte, aqui o início da mancha urbana de Belo Horizonte, com uma conformação bem característica aqui em termos de rochas, olha só. Nessa região a gente tem o Complexo Belo Horizonte. O Complexo Belo Horizonte ele é formado pelo gneiss, mais basicamente, e esse tipo de rocha, assim como essas rochas metamórficas da parte sul aqui da serra, eles, em conjunto com a rede de drenagem, propiciam a formação de um relevo do tipo de mares de morros, que é o que a gente pode visualizar. Agora eu vou pedir o Guilherme para mostrar novamente. Então aqui a gente tem um relevo do tipo mares de morros, que é criado especificamente por conta das condições climáticas, condições de rede de drenagem e os tipos de litologia que a gente tem aqui também na nossa região. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais de como é o uso e ocupação da terra aqui na Serra da Piedade e nas proximidades. É importante frisar o seguinte, pessoal. Sempre que a gente faz um mapa de uso e ocupação do solo, nós utilizamos sempre algum equipamento de geoprocessamento e vai haver alguma generalização. Então é muito importante que você, sempre que possível, faça aí aquele pequeno esforço a mais e vá a campo conferir se realmente aquela caracterização que você determinou é realmente o que está no local. E lembrando também que as imagens de satélite, elas podem representar um período passado, que pode ser bem diferente do uso que você encontra hoje. Faça igual a gente fez aqui na Vagel, vá a campo e confira se realmente o uso e ocupação que você fez ficou de acordo com a realidade. Aqui, de modo geral, como você pode perceber, a maior parte da nossa área encontra-se, então, com vegetação campestre. Sendo que essa vegetação campestre aqui, olha, ela dedica-se em especial às porções noroeste e norte da nossa área, mas na área próxima a Belo Horizonte, a região mais norte da capital. Aqui nós temos o alinhamento da serra, e ao sul, que é essa área que você vai ver aqui agora, olha, toda essa área aqui verde, né, essa área demarcada pelo Mar de Morros, nós temos em especial áreas de mata. Áreas que originalmente eram identificadas como áreas de Mata Atlântica, né? Essa área que hoje a gente tem que preservar com tanta atenção que a gente tem hoje. A gente pode destacar também algumas manchas urbanas. Então você pode perceber aqui no mapa, olha, que nós temos aqui uma mancha urbana bem significativa, que você vai ver daqui a pouquinho. E aqui também, olha, nós temos uma mancha urbana que tem seu início aqui, olha. Se você puder observar aqui no nosso mapa, é o número 1, a nossa capital, Belo Horizonte. Vamos observar essas áreas aqui agora, olha. Aqui ao sul, nós temos então o município de Caeté, que é o município mais próximo que nós temos aqui da nossa serra, que encontra-se bem concentrado aqui entre essa área de vale. Agora, um pouco mais ao sudoeste, nós temos lá no fundo a cidade de Belo Horizonte, que é a nossa capital. Se você possivelmente está vendo a chuva, né, que está chegando aqui já no nosso ponto, né? E também você pode perceber de uma vez, né, a cobertura de nuvens, que é intensa. Hoje nós temos um céu parcialmente nublado. E por fim, pessoal, a gente pode botar um mapa aqui ainda para destacar alguns pontos em especial. Essa região aqui é uma região rica em minerais metálicos, em especial Itabirito. Então nessas áreas roxas aqui no mapa, olha, você pode perceber que são áreas de mineração. Aqui nós estamos numa borda do quadrilátero ferrífero, que é uma área de grande riqueza mineral, em especial de metálicos aqui em Minas Gerais. E na própria região aqui, olha, você pode perceber que nós temos alguma atividade mineradora. Como, por exemplo, ali ao fundo, olha, nós temos uma barragem, né, a barragem de Rejeitos, que é uma atividade totalmente associada à mineração. Nós temos ainda a cava, onde é retirado o minério.
é a mineração dedicada em especial a minerais metálicos. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para você de apenas uma pequena variação na vegetação. Você pode perceber que nós temos uma vegetação nativa, só que mais ao fundo, olha, você pode perceber que a vegetação encontra-se totalmente equiparada, um tamanho muito similar. Essa vegetação, na maior parte, já é secundária, ou seja, já foi plantada novamente com outro uso, e em algumas áreas ali, nós também podemos ter a presença de eucalipto, em especial para a exploração de silvicultura. Não é o ideal para a vegetação, mas é outro tipo de exploração que é muito aplicado nessa área. Já que, à medida que nós chegamos no sul dessa região, nós temos uma menor ocupação. A maior ocupação dessa área, ocupação antrópica, vai se dar bem mais para o sentido de Belo Horizonte no mapa. Então essas são as características do uso do solo da região. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco mais sobre a epsometria da região e um pouco da geomorfologia. Uma coisa que a gente tem para salientar primeiro é sobre as altitudes dessa região. A gente tem uma amplitude altimétrica entre o nível de base da região, que aqui é representado pelo Rio das Velhas, com aproximadamente 670 metros de altitude, e aqui o cume da Serra da Piedade, a gente tem altitude de 1.746 metros. Então, onde está mostrando o Guilherme ali na frente, tem uma área com chuva, inclusive, né? Mais ou menos por ali a gente tem a passagem do Rio das Velhas, um pouco mais até oeste daquela região ali, que seria o nível de base da região. E agora para cá, a gente já consegue visualizar a parte mais elevada da serra, com vários afloramentos rochosos ali. E uma coisa interessante para se falar também, se tiver algum geólogo aí para poder confirmar isso para a gente, acabei não encontrando nenhuma referência que confirme isso, mas a gente está situado aqui em cima de uma estrutura geológica do tipo hogback, que são rochas com inclinação de mais de 30 graus. E aí essas rochas, como eu já disse no mapa geológico, são rochas metamórficas como xisto, itabirito. E aqui a gente vê um pouco desse metamorfismo, essas rochas dobradas. Olha aqui, justamente aqui embaixo, olha que interessante. Outra coisa que a gente pode falar, que a rede de drenagem, junto com a litologia e as condições climáticas da região durante todo o processo de evolução da paisagem, formaram esse tipo de paisagem de mares de morros. Como eu mostrei também anteriormente, agora a gente consegue visualizar novamente aqui a sul da serra, o município de Caeté, com os mares de morros que criam um padrão de drenagem do tipo dendrítica, que é o que a gente consegue visualizar aqui na nossa imagem também, no nosso mapa. Uma drenagem, um padrão de drenagem dendrítica, e essa drenagem está relacionada ao seu nível de base local, regional aqui, que é o Rio das Velhas, que é esse alinhamento azul mais escuro. E aqui a gente está vendo o alinhamento da Serra da Piedade. Aqui a gente tem uma quebra desse alinhamento pelo Rio das Velhas, porém, logo após, esse alinhamento continua em direção a Belo Horizonte. E aí eu vou pedir o Guilherme para virar para lá novamente, para oeste do nosso mapa. Aqui temos a mancha urbana de Belo Horizonte, que a gente consegue visualizar novamente ao fundo. E aí eu vou pedir para o Guilherme dar um zoom na parte mais baixa primeiro, que é justamente onde o alinhamento é cortado aqui pelo Rio das Velhas. Tem até uma área urbana aqui, uma área urbanizada, como a gente consegue visualizar ao fundo também. E dessa parte mais baixa, continua o prolongamento desse alinhamento de serra, chegando à Serra do Curral, que já está situada no município de Belo Horizonte. E essa sim tem informações confirmadas que ali se trata de realmente um hogback com rochas concordantes com inclinação superior a 30 graus. Então basicamente é isso, pessoal. A região é formada então por esses alinhamentos de serra com rochas metamórficas. A gente também tem rochas ígneas aqui na região, mas a maior parte é por rochas metamórficas, e o que propicia a formação desse tipo de relevo, esse tipo de encaixamento de drenagem também na região. Bom, pessoal, termina aqui mais esse vídeo do nosso projeto Serra da Piedade dos Geógrafos Aventureiros. Você viu todo o processo para a realização dos mapas e também a análise ambiental deles em campo. Então a gente realizou mapa de localização, mapa ipsométrico, mapa geológico e também um mapa de uso da terra. E se você curtiu esse projeto, assim como nós também curtimos, deixe seu like aqui embaixo e também nos comentários. Você não pode deixar de deixar sua opinião e falar algum ponto específico que você gostaria que nós também pudéssemos realizar esse tipo de projeto. Até dê uma olhada também se você gostaria que a gente fizesse esse projeto em outra área, em outro local. E deixe pra gente esse comentário mesmo. É muito importante que a gente saiba se vocês estão gostando desses projetos, desses conteúdos, pra gente fazer outros novos. Não deixe de compartilhar com todo mundo que você possa achar interessante esse conteúdo. Então é isso, e a gente se vê no próximo projeto do Geógrafos Aventureiros. Valeu! Até lá!